Olá, viajantes! Sejam muito bem-vindos ao canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Vanessa e eu moro aqui na Espanha com minha família, com meu marido Alexandre e meu filho Cauã. E hoje estamos dando um passeio aqui pelo porto de Vigo, estação marítima. E eu queria falar com vocês hoje um pouquinho sobre o custo de vida aqui. Se você pensa em vir para cá, ou se você já mora aqui na Europa e quer saber um pouco do custo, de se vale a pena morar aqui, depois você me conta se na sua cidade é mais em conta ou se no Brasil tá mais barato para viver. Então fica comigo. Antes de falar dos custos, eu vou falar um pouco da cidade de Vigo. Vigo é uma das cidades mais interessantes do norte da Espanha, localizada na Galícia, e é a maior cidade da região em população, com mais de 300 mil habitantes. Embora no dia a dia pareça ter bem mais, e fica às margens do Oceano Atlântico. A economia aqui da cidade é moldada principalmente pelos setores pesqueiro, da indústria naval e automobilístico, com destaque para uma grande fábrica da Stellantis. A cidade é muito conhecida pelas Ilhas Cíes, que atraem muitos turistas e são consideradas por alguns como uma das ilhas mais bonitas do mundo. Vigo também se destaca pelas decorações de Natal, com uma das maiores iluminações natalinas da Europa, que atraem turistas do mundo inteiro. Dizem que é menos turística do que Santiago de Compostela, mas na prática eu vejo turista todos os dias do ano, talvez porque praticamente todos os dias atracam navios de cruzeiro aqui no porto. Diferente de cidades históricas mais cenográficas, Vigo é uma cidade viva, trabalhadora e autêntica. Possui um clima extremamente agradável, sem muito frio no inverno e nem muito calor no verão. A cidade combina paisagens naturais impressionantes, com um forte caráter urbano, além de muitas colinas que oferecem vistas panorâmicas do mar. O centro histórico, conhecido como Casco Velho, contrasta com áreas mais modernas da cidade. Além do espanhol, fala-se muito galego, um idioma que mistura o espanhol com o português, o que torna bem mais fácil de entender para nós brasileiros. Vigo também se destaca pela qualidade de vida. Aqui está considerada a melhor água potável da Europa e a segunda melhor do mundo, sem calcário, diferente de muitas outras cidades. A cidade possui 12 praias com bandeira azul, oferecendo areias brancas e águas cristalinas, reconhecidas pela Agência Europeia do Meio Ambiente. A qualidade do ar também é frequentemente classificada como excelente. É uma cidade muito bem conectada, com acesso rápido a Portugal a apenas 30 quilômetros, que atrai muitos portugueses que frequentam Vigo regularmente. Muitos fazem suas compras aqui semanalmente. A conexão com outras cidades também é fácil, com uma estação de trem bastante movimentada e um aeroporto com voos nacionais e internacionais. Vigo conta ainda com hospitais modernos de alta qualidade, áreas esportivas, parques, calçadões à beira-mar, universidades e mercados, tudo muito bem estruturado. Um dos aspectos mais marcantes e inteligentes da infraestrutura da cidade são as rampas, escadas rolantes e elevadores urbanos. Eles existem porque Vigo é extremamente íngreme, construída sobre colinas que sobem rapidamente desde o porto, além de atenderem uma população mais envelhecida, que necessita de maior acessibilidade. E Vigo se tornou uma referência na Espanha em soluções de mobilidade urbana para áreas com desnível. Bom, essas são uma das qualidades da cidade, mas não existe lugar perfeito, e Vigo também tem seus desafios. O mercado de trabalho é mais limitado quando comparado a grandes capitais espanholas, o que pode dificultar a busca de emprego em alguns setores. E durante períodos turísticos, como o verão e famoso Natal iluminado, o trânsito e estacionamentos podem se tornar um problema. Agora me conta nos comentários, você moraria em uma cidade como Vigo? Deixa a sua opinião. Agora vamos aos custos. O primeiro gasto, que é o principal que eu queria falar com vocês, é o aluguel. O aluguel sempre é o mais pesado. Aqui a gente está pagando 650. Depende da cidade, normalmente é mais caro. Se for Madrid, Barcelona principalmente. Aqui é uma cidade relativa, não é pequena, mas não tão pequena. Então
o aluguel é mais ou menos aceitável. Eu vou deixar para vocês os sites de busca de preço de aluguel para vocês darem uma olhada, e vou deixar na descrição e aqui no vídeo para vocês terem uma ideia, só vocês pesquisarem na cidade que vocês pretendem morar. O próximo gasto é a comida. Comida, assim, vai de cada família, né? A gente gasta na média de 370 euros por mês. Comendo bem, não passando vontade de comer nada, mas depende do estilo de vida de cada um, né? Às vezes a pessoa come coisas diferentes e depende. Em outro vídeo eu vou fazer um vídeo do mercado para vocês terem uma ideia dos preços dos alimentos, para vocês calcularem mais ou menos quanto vocês gastariam. Um outro gasto é comer fora. Depende também do estilo de vida de cada um. A gente não tem tanto costume de comer fora, a gente come mais em casa. Faz lanche em casa, mas de vez em quando dá pra sair pra comer, não é nada tão caro. O pessoal aqui sai muito pra tomar um cafezinho, que tá na média de 1,50 €. Não sai tão caro. Ou um menu, dependendo do restaurante, você vai pagar uns de 10 a 15 euros mais ou menos por pessoa. Aí, né, vai de cada um. Próximo gasto é o transporte. Aqui, para você andar de ônibus, sai relativamente barato. Se você faz o Paz Vigo, se você é morador aqui, você paga 67 centavos cada trajeto. E menores de 15 anos é de graça. Agora, se você tá só passeando por aqui, você vai pagar 1,65 a passagem. Então dá pra andar bastante. Ou se você tem carro, você vai ter o gasto de combustível, né? Depende dos trajetos que você faz. Se você vai trabalhar de carro, ou vai pra escola, ou... tudo depende. Agora vamos para as contas. Tô com a minha colinha aqui. As contas de casa, né? De energia, de luz. A gente gasta numa média de 34 euros por mês. Eu acho barato, porque a gente morava na cidade de Múrcia e energia lá, no mínimo, a gente pagava 85 euros por mês. Não sei se era da casa que eu morava, se era a cidade mesmo. Não cheguei a perguntar pra ninguém se pagava essa mesma média. Se você mora em Múrcia e quiser comentar aqui, eu não tenho essa ideia, mas a gente pagava na média de 85, 100, tinha meses que dava 110 por mês, e aqui a média do ano inteiro deu 34 só por mês. Água aqui é cobrada a cada 2 meses e por mês sai a média de 19 euros. Também eu acho barato. Lá em Múrcia eu pagava 40 por mês e aqui sai 19 por mês. Aqui tem a taxa de lixo. E lá em Múrcia era um pouquinho mais, só que a taxa de lixo era incluída no valor, né, da água. Aqui a gente paga a parte, 10,30 por mês. Era 7 euros, agora aumentou para 10 por mês. Gás, aqui não usamos gás, é tudo elétrico. Em Múrcia também a gente não pagava gás, então não tem esse gasto de gás aqui. Mas tem a água quente. A gente paga água quente à parte, que eles cobram água quente à parte. E a gente paga 16 euros por mês de água quente. Outro gasto é a internet. A gente paga 36 euros por mês o plano de internet
para ter internet em casa. E já vem incluído TV, a gente nem usa mais, já vem incluído. E tem a internet dos celulares, né? A gente paga 10 euros por mês de cada celular para ter internet pro mês inteiro no celular. Aí eu coloco aqui outros gastos, né? Porque sempre tem outros gastos. Vai fechar aqui. Os outros gastos que eu coloco é, por exemplo, você precisa de um remédio, você precisa comprar uma roupa, alguma coisa, sempre precisa de alguma coisinha, né? Tem que colocar isso na conta. A gente gasta na média, eu coloco uns 100 euros por mês com outras coisinhas. Mas assim, remédio aqui não se gasta tanto, porque se você tem a tarjeta sanitária, você passa no hospital e quando os médicos receitam, você vai na farmácia e o governo cobre 70% do gasto do remédio, então sempre sai bem baratinho. Quando você precisa de alguma coisa, sai 1 euro, centavinhos, cêntimo. Lazer depende de cada um também. Aqui a gente não tem gasto nenhum com lazer. Nosso lazer é sair todos os dias para andar, caminhar pela cidade. Tem muita coisa assim para fazer de graça aqui, tem muitos parques. Se você gosta de ar livre, tem crianças, tem muitos parquinhos. Nosso lazer, quando a gente vai comer fora, eu vou incluir já o valor, mas não tem muito gasto com isso não, mas vai de cada um. E se você tiver carro, vai ter os gastos relativos, né? Depende. Aqui nessa cidade nem precisa talvez você ter carro, porque você consegue ir a pé em qualquer lugar, ou de ônibus sai baratinho. Mas, dependendo se você vai trabalhar um pouco mais longe, precisa, né, de carro. E aí, os gastos do carro também não é muita coisa aqui. Por ano, você paga aqui 30 euros por ano, como se fosse IPVA. A média, né, depende do carro. Os salários aqui, em média, o salário mínimo da Espanha está em média de 1.300 euros, da Espanha em geral. Mas alguns sites daqui dizem que o pessoal ganha na média de 1.000 ou menos, depende. Os empregos aqui em Vigo não são de tanta qualidade. Normalmente você trabalha menos horas, menos dias e acaba que não completa um salário mínimo, depende a área também, né? Então teria que 2 trabalhar para conseguir aí pagar as contas, equilibrar o orçamento. Dizem que pro lado lá da La Coruña é um pouco melhor o salário, aqui é um pouco menor. A cidade aqui é mais agradável, mas tem essa questão. Aqui também tem ajudas do governo para quem está passando necessidade também. Assim, graças a Deus a gente não precisou, mas dependendo da situação da pessoa, você pode pedir o ingresso mínimo vital, que eles colocam um valor estipulado ali por ano que a família tem que ter. Aí depende se é uma pessoa sozinha, se é um casal com um filho, com 2 filhos. Eu vou deixar aqui na tela o valor que é o total por ano que eles cobrem, o mínimo que uma família tem que ter para viver. E aí depende, se você trabalhar um pouco nesse meio período, eles descontam o valor que você ganhou para chegar nesse valor anualmente. No caso, um casal com filho, como é meu caso, se eu fosse pedir, dá na média de 1.200 euros por mês essa ajuda, se ninguém estiver trabalhando, né? E também tem uma ajuda de complemento à la infância, que depende da idade do seu filho ou quantos filhos você tem. E eles dão uma média de 115 euros por criança, a mais do que esse valor, né, do ingresso mínimo vital.
se as crianças forem menores de 3 anos. Aí passou dos 3 anos, vai diminuindo esse valor gradualmente até a criança fazer 18 anos, que vai receber lá a média de 53 euros a mais por mês. E é mais ou menos isso. Agora vocês me contam se vocês acham que compensa morar aqui, se acha que esse valor dá, como que tá na sua cidade, se você mora em alguma outra cidade aqui da Europa, ou aqui da Espanha, ou do Brasil, né? Como que tá o custo de vida aí também, porque eu não sei. Pra gente, na verdade, tá compensando aqui, porque no Brasil o nosso custo de vida era, assim, convertendo, era maior aí no Brasil do que aqui. Mas eu não sei como estão as coisas agora, né? Se abaixaram os preços da época que a gente veio, porque já vai fazer quase 3 anos que a gente tá aqui. Eu não sei se de 3 anos pra trás se tava mais barato ou mais caro que agora. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E deixa aqui nos comentários se vocês têm dúvidas sobre algum outro assunto, que a gente conta pra vocês. Tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe você e sua família. E até o próximo vídeo.